Boa tarde a todos. Estamos aqui para falar de custo de estocagem, né? Um assunto que sempre preocupa muito, né? Pois existe um capital investido nisso e precisamos prestar muita atenção aí nesse fator. Bom, colocamos aqui nessa coluna B os almoxarifados, né? Por se tratar de uma holding, uma controladora. Então temos aqui o melhor dos cenários, como almoxarifado 1, com 45 mil, 120 mil de compra, 150 mil de saída, temos uma devolução, e o principal aqui é peças a 30 dias sem movimento, dá um aproveitamento de 99%. Bom, quando a gente fala de melhor dos cenários, isso porque o primeiro passo que nós temos que prestar atenção é o modo que é efetuado essa compra. Se ele é diário, semanal, se ela é quinzenal, se ela é mensal. No caso aqui está parametrizado por semana, por isso que nosso estoque, a duração aqui de 9 dias, está dentro de um nível aceitável, apesar de comprar por semana ter 7 dias, né? Mas 9 dias está dentro do aceitável. Um giro de 3,33% também está dentro do aceitável, né? A gente calcula de 3 a 4,5%, está dentro do aceitável. E aqui o mais importante é o aproveitamento da estocagem de 99%. Né? Por que 45 mil? Por que o estoque final do mês? O estoque final do mês é um parâmetro que nós utilizamos para calcular o giro. Né? Então nós pegamos o estoque, pegamos a saída, aliás, né, o que precisou, e dividimos pelo estoque para você ter o giro, que é o que você utilizou. Então, teoricamente, o seu estoque, você não usou 45 mil, na verdade, isso daqui vezes 3, né? Então, nós entendemos que a cada final de semana você fechou com 45 mil. Mas vem sempre aquela pergunta, e se eu comprar no último dia do mês, né? O semanal cai bem em cima, bem no último dia do mês eu dei entrada, então o estoque ficou mais alto. Isso é um problema. O que nós temos que fazer? Nós temos que sempre fazer um estudo em cima disso, como é feito no orçamento, né? Geralmente dia 20 o pessoal dá uma olhada na conta e não gasta tanto em determinadas contas. A mesma coisa é feito com o estoque, né? A gente tem que se programar até mesmo para nós termos aí a numeração correta, para termos o estudo correto. Mas isso daqui bate 100%, né? Quando feito os cálculos, você começa a ver que realmente é bem próximo da realidade. E aí temos os outros cálculos, que é o aproveitamento, muito importante. Esse aproveitamento nada mais é do que nós tiramos um relatório de peças que estão paradas há 30 dias e ele calcula a porcentagem do que eu tenho no estoque. Então eu usei 99% do meu estoque. Fiquei apenas com R$ 244 de peça parada há 30 dias, ou seja, esses R$ 244 passou para outro mês, né, de estoque. E esse 244 eu não usei dentro do mês. Por que eu comprei 244 e não usei dentro do mês? Então aí se faz necessário puxar aí as requisições, chamar o mecânico para conversar, para ver por que não foi utilizado, e utilizar evidentemente a peça. Também pode correr o risco de ter peças obsoletas ou algum item que nós acabamos não utilizando mais. E aí, nesse caso, nós temos que pegar esse valor e negociar com o fornecedor, né? Fazer uma permuta, alguma coisa nesse sentido, e não ficar com esse material estocado. Né? Os mesmos itens são demonstrados a seguir. Né? Aqui o aproveitamento de estoque, o giro, quantidade de dias, estoque ideal, né? Que nada mais é o estoque menos as peças paradas. Né? Aqui abaixo nós vemos o gráfico. Esse é o gráfico das peças paradas, das peças
do aproveitamento de estoque, né? A gente calcula que 90% é o ideal, né? Aqui você vê a curva, é fácil perceber através do gráfico. Aqui nesse outro lado temos um outro gráfico. Esse gráfico aqui ele mostra as peças que estão paradas, né, no almoxarifado. E aí fica mais fácil você ir para cima do almoxarifado 1, 2, 3 ou 4, né, fica mais fácil para evidenciar. E aqui embaixo os dias de estocagem, né? Então, o almoxarifado 1 tem 9 dias, o 2 tem 8, 13 e assim por diante. Né? E fica mais fácil para você ir em cima, por exemplo, o almoxarifado 14 tem 22 dias. Se nós compramos por semana, não tem essa necessidade de estocagem. Fica evidente que ali tem capital aplicado sem necessidade. Né? Isso só se justifica quando tem uma falta de item. Aí sim se justifica esse capital parado. Esse é o principal. Esse gráfico, o que ele demonstra? Que nem aqui a faixa teria que ser um pouquinho para baixo aqui, né? Essa faixa aqui teria que estar aqui entre 4,5 e aqui em 3. Dentro dessa faixa está correto. Por quê? Porque está girando corretamente o estoque. Quando você vê aqui embaixo, quando você vê esses almoxarifados que estão aqui embaixo desse gráfico, ele demonstra para você que tem um capital parado desnecessariamente. E quando nós temos acima, que nem esse pico do almoxarifado 8, quando nós temos esse acima, aí você verifica que existe uma quantidade excessiva de aplicação imediata, ou seja, o giro é tão alto que fica complicado de você fazer o controle do estoque. E aí você começa a comprar desnecessariamente em emergência. E quando é emergência, custa mais caro, frete mais caro, e corre-se um risco muito grande de deixar o carro parado. Né? Então eu gostaria de demonstrar com essa planilha, com essa simples planilha, né, que o estoque é um mal necessário. Você necessita ter o estoque. Com ele você consegue suprir aí a sua mecânica, a sua manutenção, e você consegue reduzir custos. O almoxarifado não é um custo, ele se torna um custo quando mal gerido, tanto para mais quanto para menos. Né? Você tem que olhar o seu uso, o que você usa de peça. A redução de custo está na utilização das peças, na durabilidade da peça, né? E na gestão. Né? Você fazer uma gestão de um almoxarifado bem feito, gestão do estoque bem feito, e você ter uma manutenção, um controle da durabilidade dos itens, você consegue reduzir isso. Né? Só que tudo é em cima da saída. Né? As peças sempre em cima da saída, que você faz o cálculo, que você começa a identificar quando o seu almoxarifado não está saudável. Né? Você aparentemente, por exemplo, pegamos aqui o almoxarifado 11 com 1,84 de giro. Ele tem um aproveitamento até que razoável, mas 1,84 de giro, 17 dias de estoque é muita coisa. Né? Podemos fazer um cálculo bobo aqui no caso. Ele poderia ter aqui vamos jogar 120 mil para ver o cálculo, quanto fica. 120 mil. Já melhorou, mas não é o ideal. Vamos jogar 90 mil. 90 mil, melhorou mais ainda, mas ainda não é o ideal. Então vamos colocar aqui 80 mil, baixar mais 10. Aí já chegou próximo ao ideal, 75 mil. 75 mil já está bem dentro do que é necessário, né? Bem dentro aí do que pode ser. É evidente que aqui teria que mudar para R$2.000, vai, para ficar de acordo, né? Mas seria isso. Então,
para uma saída de R$250 mil, uma utilização de peça de R$250 mil, 75 mil de estoque de segurança bastava. Não precisa mais que isso. Então, esse é o cálculo que nós temos que fazer. É aqui que você identifica, por esses números, esses cálculos te falam quanto você tem que ter de estoque, qual é o seu target, qual é o seu alvo. Agradeço aí a atenção de todos, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Obrigado e até a próxima vez.